E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 8. Efésios capítulo 5, e a partir do versículo de número 8, que nos diz assim: porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Diga bem forte: como se manter cheio do Espírito Santo? Aleluia. É um dilema no meio do povo de Deus. Como se manter cheio do Espírito Santo? Eu quero que os irmãos saibam nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que a vitória do cristão, do crente cristão, depende da intimidade que ele tem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente revelador, inspirador, instruidor do cristão. Se você quer ter vitória na tua vida em qualquer área, é você orar ao Senhor e pedir: Deus, me enche do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode dar o escape, o livramento, louvado seja o nome do Senhor, para a humanidade. Você e eu talvez não temos grandes coisas, mas quando você tem o Espírito Santo não precisa delas. E eu vou te explicar em que aspecto. Porque quando nós estamos no Espírito Santo, a saúde vai fluir. As lutas serão vencidas. Os problemas serão solucionados. A tristeza vai embora e as dúvidas caem por terra. E quando essas coisas e outras que iremos citá-las, elas caem por terra na vida do cristão, eu pergunto: de que mais necessitamos? Pois não falta você a paz, não falta você a saúde, não falta você a graça, não falta você a comunhão, não falta para você a alegria do Espírito. Por isso Paulo, nosso irmão, diz: porque me ungiu com óleo da alegria, fazendo referência a Davi. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma urgência. É o desejo do Senhor que a igreja esteja inteiramente na dependência do Espírito Santo. Se fala muito sobre muitas coisas na igreja, mas tem se falado pouco do Espírito Santo ultimamente. E saiba você que ele é o agente poderoso de Deus que levará a igreja ao arrebatamento. Ele, vamos dizer assim, é o imã que atrairá aqueles que são salvos
a serem arrebatados. Quem não tem o Espírito Santo não será arrebatado. Ficará aqui. Se nós olharmos para esse texto bíblico, que nós damos a introdução, como se manter cheio do Espírito, e vem comigo em nome do Senhor Jesus, versículo de número 8, nos diz assim: porque noutro tempo eres treva, mas agora sois luz. Andai, está sem Bíblia os irmãos aí? Vou ajudar então. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. E o que é andar como filhos da luz, irmãos? A Bíblia está dizendo que somos filhos da luz. Que luz é essa? É Deus, é óbvio, Deus é luz, nele não há treva alguma. Diz João em sua epístola de 1 João, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E agora vem o nosso querido, amado irmão apóstolo Paulo, e ele diz: vocês eram trevas, nós éramos treva, a mentira estava em nós, o pecado reinava em nós, as drogas reinavam em nós, os vícios reinavam em nós, a briga, a contenda, a murmuração, alguns até a feitiçaria, macumbaria e outras coisas terríveis reinava. Agora a Bíblia está dizendo que isso já não reina mais, porque agora nós não somos treva, mas agora nós somos luz. Andai como filhos da luz. Vira para o teu irmão e diga: já começou. Você é filho da luz. Amém. Primeiro, querido, como nos mantemos cheios do Espírito? Andando como filho da luz. O cristão não pode ter nada oculto na vida dele. O cristão não pode ter aqueles desejos que o dominam a ponto de ele pecar contra Deus. O cristão não pode amar as trevas. Treva é símbolo de pecado, é símbolo de coisas que não agradam a Deus. Quando Paulo diz que quando a luz chega, tudo se manifesta. Aqui, como as lâmpadas estão ligadas, se eu deixar, quem sabe, alguma coisa cair aqui, eu posso enxergar. Mas se desligar as lâmpadas, terei dificuldade. Terei que pegar uma lanterna. Então está dizendo que quando o Espírito de Deus está sobre nós, aleluia, aquilo, querido, que nós não víamos, nós passamos a ver. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, ele está vendo as coisas erradas e que precisam ser consertadas. Se estamos orando pouco, devemos subir o nível da oração. Se estamos lendo pouco, devemos subir o nível da leitura. Se estamos congregando pouco, devemos aumentar o nível de congregar. Então, querido, como se manter cheios do Espírito? Aleluia! Agradando a Deus. E sabemos que no mundo que vivemos, não é tão fácil assim. Ainda neste capítulo 5 de Efésios, aleluia, dê o versículo 1, por gentileza. Se tem alguém que queira ler, fique à vontade. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Ah, meu Pai querido. Sede imitadores de Deus como filhos. Agora como é que pode, hein, irmão? Como é que pode a Bíblia trazer uma urgência dessa, trazer uma palavra tão poderosa e tão forte como essa, ao ponto de dizer, olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. Meu Deus do céu! A possibilidade de alguém imitar a Deus? A Bíblia está dizendo que sim. Querido, vamos começar a abrir a nossa mente nesse aspecto aqui, desse ensino da palavra. Primeiro eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo número 4, Evangelho de João 4. Se devemos ser imitadores de Deus, nós devemos saber quem é Deus e o que Deus é. Se queremos ser cheios do Espírito, se nos mantermos cheios do Espírito, nós precisamos, aleluia, saber quem deu o Espírito, quem enviou o Espírito. Aleluia! Foi Deus, foi Jesus quem enviou. No Evangelho de João, capítulo número 4, versículo número 23 e 24, que os irmãos já sabem de cor, nos diz assim:
Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Primeiro é chegada a hora, e a hora é em que os verdadeiros adorarão o Pai e em verdade. Aleluia! Primeiro, o Espírito revelador, o Espírito de Deus, ele é luz, ele é verdade, ele é Deus. Então, para nós entendermos como podemos imitar a Deus, é sendo cheio do Espírito dele. Aleluia! Porque Deus é Espírito. Quando você tem o Espírito, você passa a ser espiritual. Amado, vou dizer uma coisa para os irmãos. Nós estamos vivendo em um mundo plenamente carnal. Nós estamos vivendo em tempos em que a igreja, e quando eu digo a igreja universal, ou seja, a igreja que está nos quadrantes do mundo, uma parte da igreja está carnal. E quando a igreja está carnal, ela perde a sensibilidade de Deus, a intimidade com Deus, ela se torna um organismo, porém não vivo. Ela se torna uma instituição, porém não viva. Ela se torna, vamos dizer assim, querido, como uma indústria, fabricando enlatados, pré-cozidos. O Espírito do Senhor quer trazer a vida à igreja, que a igreja seja uma igreja dinâmica, uma igreja avivada, uma igreja despertada e uma igreja que esteja em plena direção do Espírito Santo. Então, querido, primeiro, é chegada a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, então quer dizer que tem os falsos. Versículo 24, Deus é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Diga bem forte, Deus é Espírito. Importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto. Como sermos cheios e permanecemos cheios do Espírito? Diga, sendo luz. Filhos da luz. E estarmos em Espírito e em verdade. O cristão tem que entender que Deus é Espírito. O Espírito não está sujeito, irmãos, à mentira, às trevas, ao engano do mundo. Não. Irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, nós temos um dos dons que mais falta na igreja hoje. Muita gente quer ver anjo, bom, isso é maravilhoso. Muita gente quer curar enfermo, não, maravilha. Muita gente quer pregar, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas querem louvar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas há um dos dons que podemos julgar nesses últimos dias ser um dos dons mais principais hoje em dia. E que poucos têm. O dom do discernimento dos espíritos. Quando você tem o dom do discernimento dos espíritos, você não será enganado em nada. Algo que já está para acontecer, Deus diz, não entra nessa aí não, que isso aí não é meu, isso aí não é de mim, não vai por aqui não. Até a rua que você for, Deus fala, não vai para essa rua hoje. Está aqui minha esposa, tem vezes que eu vou por baixo, tem vezes que eu vou por cima, eu ando na direção do Espírito. Pastor, nessas coisinhas assim, eu estou dizendo, eu estou brincando, não. Quando eu saio de casa, eu falo assim, eu vou passar por baixo ou por cima. Aí vai por cima, eu vou por cima, eu vou por baixo, vou por baixo. Quando eu saio com o meu carro e eu vou pegar a BR, quando eu vou para algum lugar, quando eu saio, eu tenho um pezinho meio assim diferente, e quando eu saio com o pezinho bem levinho, bem tranquilo, sabe, irmão? Alguma coisa vai acontecer, com certeza, e sempre Deus dá o livramento, sempre Deus dá o escape. Então o discernimento é algo que nós precisamos hoje. Muitos casamentos estão falindo porque falta discernimento da esposa para com o esposo. Muitos jovens estão caindo em rascada, jovens cristãos, que eu quero dizer, por falta de discernimento. Muitos irmãos estão caindo em rascadas por falta de discernimento. Porque quando temos discernimento, a gente fala, opa, você tem desejo daquilo, mas o discernimento diz, não faça, isso aí não é meu, vai dar errado isso aí.
Vai dar errado. Então muitas pessoas não estão se mantendo pelo Espírito, cheio do Espírito, porque vem à igreja. Quando você vem à igreja é como se você estivesse num aguaceiro, num chuvaral. Você vem e se molha todo. Mas quando você sai lá fora tem um secador do mundo. Vai e seca você, seca a pessoa, e ela fica sequinha de novo. E aí ele não tem culto amanhã, continua seco. Aí quando é na quinta-feira ele vem de novo, ele vem com o aguaceiro, Deus molha ele, enche ele, toca nele, você se sente o Espírito, você sente vontade de chorar, você quer dar glória a Deus, você louva o hino do cantor, você glorifica junto com os irmãos, é o aguaceiro, você está sentindo o Espírito Santo. Quando sai lá fora de novo, o secador do mundo vem novamente e seca tudo. Começa a vir os pensamentos malignos, começa a aparecer. Tem gente, irmão, que quando não tem culto, nem crente parece ele ser. Tem gente que é só crente na igreja. Muitas pessoas põem seu paletó, põem sua roupa, vem para cá do Senhor, chega aqui, dá glória a Deus, aleluia. Amanhã, irmão, acabou, glória a Deus, aleluia. Há muitos que estão dessa maneira. Falta discernimento. E aí muitas vezes estão perguntando, Senhor, mas por que eu não vejo isso, não recebo aquilo? Por que o milagre não aconteceu? Por que a minha casa não aviva? Por que eu não estou despertado? Por que eu não sinto, Pai, a sua presença? Deus está comunicando conosco nesta noite. Nós precisamos permanecermos cheios do Espírito. Amém, amado? Aleluia, glória a Deus. Irmão, se esse copo estiver trincado e pingando água, eu já dei esse exemplo aqui, mas só mostrando, logo vai esvaziar. Nós precisamos fechar as trincaduras, aquilo que está trincado em nossas vidas, aquilo que está, vamos dizer assim, tem aquela trinca, aquele buraco, aquela brecha que está perdendo óleo. Você tem óleo, o Espírito Santo é o óleo que está nas nossas vidas, nós somos o vaso. Só que nós não podemos deixar vazar. Amém? A gente fala essa linguagem para entendermos. O Espírito é um tipo de óleo. Se você pegar o óleo, o azeite puro, e pôr ele em um prato, não sei se eu já fiz aqui falando sobre o Espírito Santo, e deixar aqui poucos minutos, ele vai evaporar. O puro mesmo. Você quer saber se é puro? É deixar ele um pouquinho ali. Ali põe um prato ali, não precisa encher não, só tampando assim mais ou menos, deixa lá. Quando você voltar a poucos minutos, evaporou o azeite. É leve, é fino, evapora. Por que o Espírito é um tipo, o azeite é um tipo do Espírito? Ele evapora da vida do cristão se o cristão já falar besteira. Ele evapora da vida da igreja, se a igreja não permanecer na palavra. Ele evapora da vida do casal se o casal não orar. Ele evapora da vida do obreiro se o obreiro não ler a Bíblia. O Espírito foge. Vamos ver aqui, queridos. Vamos ver aqui. Estamos aqui no texto. Vamos lá. Efésios aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é a sua misericórdia. Oh, glória a Deus. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Versículo de número 1, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, que nos diz assim, oh glória, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Lugares celestiais, diga, alturas espirituais. Irmão, eu estou aqui em cima deste altar. E ele está elevado um pouquinho aqui acima dos irmãos. O altar está um pouquinho elevado. Ele não é alto esse altar, é baixinho. Mas ele está elevado aqui. Então eu consigo projetar um pouquinho mais a visão sobre os irmãos. Reino celestial é o cristão que está no Espírito. Ele está numa altura espiritual. Ele consegue entender coisas que o cristão carnal não entende. Que o cristão que não está no Espírito não entende. Fala, mas eu não compreendo, irmão. Aí chegou o irmão e falou, não, mamãe, está escrito assim, assim, assim. Nossa, irmão, você sabe isso? É porque ele está num nível espiritual. Ele está num discernimento diferente.
Por isso que a terra projeta para baixo e o espírito projeta para cima. A carne projeta para baixo e o espírito projeta para cima. Eu pergunto aos irmãos nessa noite: você quer ser cheio do Espírito Santo? Oh, quero perguntar mais uma vez: você quer ser cheio do Espírito Santo? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus porque ele está aqui? Se prepara, nós estamos na introdução. Se prepara porque estamos na introdução. Segura aí. Como se manter cheio? Querido, é ficar aí nos lugares celestiais. Não desce daí não. E tem crente que quer descer. Por que você quer descer? Não desça, continue em cima. Como assim, pastor? Não pare de orar. Não pare de buscar a Deus. Não pare de dar bom testemunho. Não deixe a tua mente vagar. Não deixe a tua mente vagar. Mente vazia, já lembra dos cristãos antigos quando dizia? É oficina de Satanás. Tua mente tem que estar em Cristo. Você pode ver esse videozinho que você gosta do TikTok, não sei o quê, pode ver, não tem problema não. Vê o negocinho aí, viu 5 vídeos de TikTok, vê 10 de pregação. Se você assiste um filme que tem uma história, tudo bem, pode assistir, não tem problema não. Assista 3, 4 filmes cristãos depois. Ah, porque eu gosto de ler as mensagens. Lê a mensagem, lê depois 5, 10 capítulos da Bíblia. Para quê? Para que a palavra permaneça em você. Amém. Você não pode ir para a cama, deitar e dormir para ficar a última imagem ao TikTok na tua mente. E nem imagenzinha de vídeo. Porque aquilo ali vai ser o que vai corroer a tua vida espiritual. A última mensagem que tem que ficar quando você vai deitar é o quê? A mensagem das vezes que você não pode deitar sem a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode deitar e levantar decepcionado. Ou pode deitar e acordar em outro lugar. Tem muita gente que morre dormindo, não morre? Tem uma coisa séria. Então, como permanecer espirituais? Aleluia! Sendo filhos da luz, andando como filhos da luz, sendo espirituais, porque Deus é espírito. E o crente que é espiritual, vou dizer uma conclusão: qual é o termômetro do crente espiritual? Você que já está buscando a Deus, está vindo na igreja, deseja, irmão, saiu do emprego, veio para a casa do Senhor. Meu irmão, isso não pode ser carne. Isso não é carne na tua vida, não tem condição. A carne não faz isso. Isso já é o Espírito na tua vida, já é a graça de Deus na tua vida. Agora Deus quer encher você. Vou dizer uma coisa para os irmãos: tem crente que temos o Espírito, que eu quero levar os irmãos a entender que há uma dimensão maior do que você simplesmente, irmão, receber o Espírito pelo crer. O Espírito não quer que você receba ele pelo crer. O Espírito quer habitar em você. Ele quer fazer morada. Abre a sua Bíblia aí. Vamos lá, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios. Depois eu volto aqui em Efésios de novo. Vamos lá, 1 Coríntios. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Aleluia. E o versículo 16 e o 17 que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, logo que você entender que você é a igreja de Deus, é isso que esse versículo está dizendo aí. Não sabeis vós que vocês são igreja de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você é a igreja de Deus, você é um templo. E eu sempre já disse para os irmãos: quem é que tem no templo para ser um templo? Pregação, altar, palavra, oração, louvor. Tem irmãos, tem um dirigente, um pastor. Então, pastor, se você é templo, você tem que ter culto na tua vida, culto familiar, leitura bíblica. Você é uma igreja ambulante. Você é o templo do Espírito Santo. Não é que você entender. Agora vamos lá. Quais são as benécias que tem, ou as bênçãos que tem o templo? Aí vem os dons espirituais, o fruto do Espírito, a cura, a prosperidade, a alegria. Isso tem que ter a igreja. A igreja tem que ser próspera. A igreja tem que ser alegre. A igreja tem que ter os dons. A igreja tem que ter o fruto. Então, se você é o templo do Espírito, isso está em você. Está entendendo? Querido, em cristão não tem opressão. Em cristão não tem depressão. Em cristão não tem angústia. Em cristão não tem medo.
A Bíblia diz que o Senhor lança fora todo medo. O amor, a fé, lança fora todo medo. Nós temos Jesus, você é um templo do Espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo para os irmãos? Eu vou dizer para você que a cura já está no seu corpo, que a prosperidade já está na tua vida, que a graça, a libertação já está sobre você. Só depende da posição da igreja. Se for uma igreja tímida, ela não vai muito além. Se for uma igreja que acomoda, não vai muito além. Assim é um símbolo da nossa vida. Se você conforma com o que está, acha que já está bem espiritual, acha que não precisa de nada novo, querido, tranquilo, não tem problema. Só que você ficará nessa dimensão. E a dimensão que Deus tem para nós é maior. Agora vem o versículo 17, de 1 Coríntios 3. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Como permanecer cheio do Espírito Santo, se manter cheio, também agora vem a santidade. Viu lá que devemos ser luz? Viu lá que devemos ser espirituais? Agora diz aqui que devemos ser santos. Kadosh, santo, separado. Eu e você temos que entender que nós somos separados para Deus. Você não é seu próprio. Você não manda, vamos dizer assim, no seu próprio nariz. Não. Nós precisamos, em nome de Jesus, acreditar na plena direção do Espírito e que as decisões do Espírito serão as maiores para nós, maior do que aquela que nós temos. Vários prejuízos, vários danos, várias decepções que você teve, você tem, o que está acontecendo foi por decisões suas próprias, sem consultar o Espírito. Quando nós consultamos o Espírito, tudo fica melhor. Fique tranquilo, porque o que Deus tem para você é superior àquilo que você busca. O que Deus tem para você é superior àquilo que você busca. Entenda isso. Sempre o de Deus, do Espírito, está lá no plano maior e mais elevado. Mas vamos lá? Se manter cheio do Espírito, precisamos ser santo. Diga, preciso ser luz? Preciso ser espiritual? Preciso ser santo. Amém? Glória a Deus. Vem comigo, vamos voltar lá em Efésios, capítulo número 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Versículo de número 9, do 5. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Isso aqui é uma tríplice bênção. Bondade, justiça e verdade. Para nos mantermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser bons. O bom aqui vem não de ser superior, irmão, em alguma habilidade. O bom aqui vem de bondade, filantropia. Você não pode ver uma pessoa sofrer e você não fazer nada para ajudá-la. Você não pode ver a obra de Deus parada e não fazer nada para que ela cresça e desenvolva. Você tem que ser bom, tem que ser bondoso. Você tem que sentir a bondade em você, de querer ver pessoas salvas, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas restauradas. Você tem que ter bondade em você e dizer assim: Senhor, o Senhor me trouxe para a tua casa, o Senhor me trouxe para esta igreja, eu vou ser um canal de bênção aqui, essa obra vai prosperar. Amém? Amém. Nós temos que deixar a bondade em nós e a maldade tem que sair. Em nós não há vingança, em nós não tem espírito de vingança. O Senhor diz: minha vingança, diz o Senhor. Quem está cheio do Espírito é confiar que Deus vai agir na tua vida. Se você for injustiçada, se você for injustiçado, fica tranquilo, porque Ele é justo para fazer justiça na tua vida. Amém? Então, querido, para sermos cheios do Espírito, nós precisamos ser bondosos, caridosos, irmão. Não que isso salve. Bondade não salva. Caridade não salva, filantropia não salva. Ainda se eu der meu corpo para ser queimado por alguém, não salva. Isso é o que a Bíblia diz. Mas os salvos praticam essas boas obras. Verdade. Isso é o resultado dos salvos. Amém? Então, para se manter cheio do Espírito também, nós precisamos ser bons. Nós não sermos ruins, competitivos. Querido, Deus te abençoou, te prosperou. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Mas nós não estamos competindo com ninguém. Vou dizer uma coisa para os irmãos, que você não precisa competir com ninguém no seu trabalho. Se aquela pessoa não é cristã, está ali tentando te provocar, querendo competir com você, você não imaginar o que você é, o que você tem. Aleluia. Você é o templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Amém? Você crê nisso? Quantos podem dar um brado de vitória aí? Quantos podem dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Aplaudam a Jesus Cristo. Mas vem comigo. Aleluia. Versículo ainda de número 9. Justiça e verdade. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Seja justo e seja verdadeiro. Ainda que você tenha que falar a verdade que vai ofender você, não tem problema. Mas você seja justo e seja verdadeiro. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja justo e seja verdadeiro. Versículo de número 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Agora vamos lá ver o que ele diz loguinho ali, o que é agradável ao Senhor. O 11 diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Cristão que quer se manter cheio do Espírito, se o Senhor é justiça, bondade, não é o que o versículo diz? Que ele é justiça, bondade, louvado e verdade. Como é que o cristão que diz que tem um Espírito Santo concorda com adultério? Como é que o cristão que diz que tem um Espírito Santo concorda com aborto? Como é que um cristão que diz que tem um Espírito Santo concorda com aqueles que têm uma política que é contra a família? Como é que alguém diz que tem um Espírito Santo, igrejas que diz que tem um Espírito Santo e concorda com coisas que a palavra de Deus renega? O homem não ser mais homem, a mulher não ser mais mulher. Como é que pode? Como é que pode dizer que tem um Espírito Santo? Como é que pode dizer que tem bondade? Não, isso não é bondade, querido. Isso não tem nada a ver com bondade. Isso tem a ver com promiscuidade. Vem em Efésios, volta lá. O Espírito Santo é tremendo. Capítulo 5, vamos lá. Vê comigo o que está escrito aí no versículo de número 3. Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Sabe por que tem muita gente que não se mantém cheio do Espírito Santo? Eu falei aqui para os irmãos. Estou cansado de ir em igrejas. E já passei por ministério e igreja assim. Termina o culto, os irmãos vão falar de coisas indecentes na porta da igreja. O culto foi abençoado, foi avivado. Os irmãos vão falar do culto? Não, meu irmão. Chega lá fora, vai falar de outras coisas. Tem gente que estava tão cheio do Espírito Santo dentro do culto, dando glória a Deus. Quando sai lá fora, ele vai ver para o irmão. Irmão, você ficou sabendo quem ganhou o jogo? A mente dele não estava em nada em Cristo, irmão. Você foi naquela pescaria e tal. Estava doida para terminar o culto para falar de pescaria, falar de outras coisas. O cristão que está cheio do Espírito termina, irmão. Você sentiu aquela graça, irmão? Você viu aquele versículo que Deus falou? Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus. Irmão, Deus, eu vou tomar uma posição na minha vida. Deus vai me usar. Deus falou comigo nessa noite. Aquela profecia foi para mim. Aquela palavra foi para mim. Como pode, irmão? Então tem muita gente que está enganado. Falar em línguas não quer dizer que está cheio do Espírito Santo, não, tá, irmão? Você vê o pastor falando em línguas aqui? Não quer dizer que está cheio do Espírito Santo. Pode estar e pode não estar. O dom de língua é um dom, é um presente. Deus dá e você usa a hora que você sentir de falar. O Espírito projeta esse dom, porque é o Espírito que está por trás dos dons. Mas é dom, é um presente. E presente não se toma. Eu dou presente, você faz o que você quiser com ele. Então tem gente que vai se enganar, vai para o inferno pregando, vai para o inferno falando em línguas, vai para o inferno profetizando, pastor. Vai, meu irmão, vai, meu querido. Olhe para cá agora, porque esse aqui é muito forte. Vamos lá. Mantendo-se cheio do Espírito. Cuidado com tudo isso. Agora, olha. Qual é uma das maiores evidências do mover e do agir do Espírito e que indica o indicador mais forte do poder do Espírito na igreja? Não é os dons. Quem lembra? Não é os dons. É o fruto. Os frutos é maior do que os dons. Amém? Amém. Preste atenção. Vamos lá, aprenda. Os dons vêm de fora para dentro. Diga, os dons vêm de fora para dentro. O fruto é de dentro para fora.
Aí tem gente que, irmão, porque Deus me revela. Problema, meu irmão. O macumbeiro tem revelação também. Eita, pastor, meu senhor é meio... meu irmão. Agora vamos lá, segura. Eu vou mostrar tudo para os irmãos na Bíblia. Os dons é inferior ao fruto. Fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, domínio próprio, fé, amor. E contra essas coisas não há lei. Lembra de Saul? Falava em língua, estava no meio dos profetas. Mandou matar os sacerdotes todinho. Saul consultou a pitonisa. Está na Bíblia. E muitos outros que tinham dons na Bíblia e perderam o reino. Agora quem tem o fruto é de dentro para fora. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo 7. O fruto é mais ou menos isso aí. João 7,38. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu rios. Onde tem rios, tem árvores. Onde tem árvores, tem fruto. Então tem um monte de gente, porque acha que prega, porque acha que profetiza, é superior. Nananina, não. Os frutos é superior aos dons. Um irmão benigno, compassivo, manso, cheio de amor, cheio de fé. Oh, meu irmão, a gente quer que os irmãos sejam batizados. Preste atenção. Ser batizado com o Espírito Santo, querido, existe o batismo com o Espírito Santo. E geralmente a evidência do batismo é falar em línguas, né? Agora segura que eu vou lhe dizer. Não, também não. O dom de línguas é um dom. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, geralmente, porque Deus dá um dom de falar em línguas mesmo para as pessoas. Mas tem irmãos que são cheios do Espírito Santo e não falam em línguas. Eita glória! Você vê aquela irmã benigna, aquele irmão benigno, você vê aquela longanimidade, você vê aquele amor, aquela fé. Tem irmãos que é tão amoroso. Irmão, tem irmãos que são tão, sabe, querido, tão assim, anteciosos. Isso não é produto da carne, isso é produto do Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é cheio do Espírito. Jesus era cheio do Espírito? Sim ou não? Mas como é dizer, Jesus era cheio do Espírito? Porque o Espírito de Deus está sobre mim, pelo qual me ungiu e tal. Ele era cheio. Viu Jesus falando em línguas alguma vez? Não. Engraçado, né? Não é tremendo isso? Então, querido, pastor, olha, eu não quero que você não deixe de esquecer de buscar o dom de língua. Não é bom falar em línguas. Falar em línguas edifica. É muito bom. Edifica quem? Você mesmo. É bom, não deixe de buscar. Mas, além de falar em língua, se você não falar, busque ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória! Busque ser cheio do Espírito. Cheio de graça. Eu vou trazendo as evidências aqui, então a gente está mostrando algumas de como permanecer cheio. Mas depois eu vou mostrar para os irmãos o que é ser cheio do Espírito. Aleluia, você vai entender tudo. E é isso que a igreja tem que buscar, que a igreja tem que almejar, meus amados. Então aí, João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Vamos lá em Efésios capítulo 5, segura porque vem a nata agora. Segura aí, Efésios, segura. Aleluia, segura. Glória a Deus. Oh, glória. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha que coisa tremenda. Estamos falando sobre o Paracleto de Deus. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Irmão, é a palavra da verdade. Doa quem doer, tá? Não é minha palavra, não. Não é minha palavra, não. A igreja está em pecado e eu estou aqui pregando aqui dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Se a igreja está em pecado, eu tenho que pregar contra o pecado. E tem que dizer, arrependam, porque é chegada a vocês o reino de Deus. Então a primeira pregação tem que ser a pregação da verdade, da palavra da verdade. Tá? Então tem muita gente aí, irmão,
que pensa que tem dom, que está na bênção, está pregando uma meia-verdade e o povo está engolindo. Não há uma meia-verdade nas Escrituras. Há uma verdade pura, pura como cristal, e é a palavra viva de Deus. Vamos lá, segura. Aleluia. Em quem também vós estáis. Vamos discernir o versículo, hein? Que depois que ouviste, é para quem ouviu, tá? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eita glória! Vira para o teu irmão e diga: tem um selo aí, olha o selo aí, olha o timbre do Espírito. Amém? Olha o selo da igreja aqui, ó. A logomarca é o selo. Então quem já conhece, vê isso aqui num carro, ou vê em algum lugar, vai falar: da igreja tal. O selo que estamos selados no Espírito Santo. Quando o demônio vem, a luta vem, o problema vem, a dificuldade vem, e vem esse selo em você, essa logomarca, o Espírito em você. O diabo falou: opa, aí eu não posso. Ele tem lá o selo. Por isso que o inimigo faz de tudo para arrancar o selo, trazendo dúvida, carnalidade, frieza, indiferença. Quando ficamos indiferentes: irmão, não vou lá. Irmão, isso aqui não é para mim. Eu não estou nem aí. Deus, o Espírito não opera. Mas você tem um selo, então nós somos selados. Olha só, você pode entender isso? Que você é selado? Amém. Você é selado, irmão. Olha só que coisa tremenda. E não pode tocar, não. Você tem um selo aí. Olha, mexer, arrancar o lacre aí, de onde você não tem autoridade para saber que isso vai acontecer. A multa que vai vir, o problema que vai vir. Toca nessa serva de Deus, toca nesse servo de Deus que tem um selo para você ver. Nós temos o selo da promessa. Aleluia! Então, querido, outra coisa para manter cheio do Espírito. Diga: mantendo o lacre, mantendo o selo. Eita Jesus, amém? Se o Senhor nos desse uma lupa espiritual, nós poderíamos olhar agora para ver o selo, hein, irmão? Aleluia. Não pode estar sem o selo, hein, irmão? Não pode, hein? Não pode. Tá? Não arranque o selo. Como pastor, fazendo o contrário à vontade de Deus, o selo sai. Fazendo o contrário à vontade de Deus, o selo se rompe. Tá? E aí o Espírito nos deixa seco. Tem pessoas que pregam pela experiência, tem pessoas que pregam pelo intelecto, tem pessoas que pregam pela teologia, tem pessoas que pregam pela filosofia, tem pessoas que pregam pela psicologia, menos pelo poder do Espírito Santo. Menos pelo poder do Espírito Santo. E aí que está o perigo. Você pega um bom orador, palestrante, e dá um versículo para ele aqui, tal. Irmão, ele vai falar coisa aqui, você vai falar: rapaz, fulano é cheio mesmo. Bom, ele está acostumado com a oratória. Mas uma palavra de unção é totalmente diferente de uma palavra comum qualquer. Sendo embora que a palavra não é comum, mas o vaso que está sendo proferido é comum. Então houve um choque espiritual. Mudança de comportamento. Mudanças de atitude é a prova que o Espírito Santo está na nossa palavra. Amém? E eu tenho visto isso a cada dia aqui na vida de jovens, de irmãos, de irmãs, que Deus está fazendo algo tremendo e poderoso em nome do Senhor Jesus. Diga bem forte então: mantendo cheio do Espírito Santo é manter o selo do Espírito Santo em mim. Aleluia. Vamos lá agora em Efésios novamente. Tem um versículo aqui maravilhoso, eu estou ansioso para ler com os amados irmãos. Glória a Jesus. Oh, glória. Oh, Espírito Santo. Efésios, capítulo de número 2. E o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado,
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, olha só, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Amém? Olha que coisa tremenda, querido, vivificou. E como é que fomos vivificados? Ou seja, estávamos mortos e fomos ressuscitados. Isso é pelo poder do Espírito Santo. Sabe aquele ânimo que você sente? Aquela força que você sente? Isso é pelo poder do Espírito Santo, igreja. Eu só quero dizer para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, você está aqui pelo poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que você vai ser cheio do Espírito e que o Espírito vai te usar poderosamente nesses dias. Quem crê no poder do Espírito Santo, diga glória a Deus. Diga Espírito Santo, me use nesses dias. Aleluia. Vamos lá, Efésios capítulo 4, estamos terminando. Essa introdutória, tá, queridos? Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Como nos mantermos cheios do Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não foi lá no capítulo 1, falou que temos o selo? Lembrou que tem um selo? Aqui está dizendo como você pode perder o selo. Entristecendo o Espírito Santo. Agora segura. Que nós entristecemos o Espírito Santo todos os dias. Se a gente não tiver cuidado. E é aquele momento de frieza que a gente sente, aquele momento de solidão, de vazio. Quando o crente se sente vazio, solitário, duvidoso, vagando, irmão, aquilo é a ausência do Espírito Santo na vida. A prova que você está vazio do Espírito é essa. Escute, hein? Isso aqui é coisa séria demais. Como manter cheio e como também perder. É muito fácil. Querido, o Espírito Santo não opera em dúvida de jeito nenhum. Crente que está com dúvida, será que eu vou para o céu? A igreja que eu estou, será que é de Deus? Será que a Bíblia é verdadeira? Irmão, amados, sangue do Senhor Jesus tem poder. Essas dúvidas já é a ausência do Espírito. Não que o Espírito traga uma fé cega. Não. A fé, ela é inteligente. Amém? Eu não sigo a Cristo, irmão, em mesmice, burrice. Não, irmão. Eu sigo a Cristo pelo meu intelecto. Entendendo que Ele é Deus mesmo. Entendendo que Ele é superior à ciência, à psicologia, à sociologia, psiquiatria, os psíquicos, tudo que você pensar por aí. Que Ele é o Filho de Deus, Ele veio em carne e sangue, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E pastor, e como você chegou a essa conclusão? Como não? Como é que Deus pode mudar a personalidade de uma pessoa? Como é que a psicologia, a sociologia, outras coisas podem mudar a personalidade de pessoas em poucos dias, irmão, sem ser obrigado a nada? Como pode, do nada, você ser curado de uma enfermidade que você não tomou remédio nem nada e sumir porque você chamou o nome de Jesus? Como pode? Será que é coincidência? Será que é coincidência tudo que a ciência prega e está descobrindo? A Bíblia já vinha falando há mais de 2000 anos atrás. Como pode tudo isso? Aí você vai lendo as Escrituras e vai dizendo, meu Deus, está se cumprindo. A guerra que está acontecendo agora, as outras que virão, a tecnologia de hoje, está tudo aqui nas Escrituras. Os próximos estudos, eu vou mostrar para os irmãos que evidências bíblicas.
Pode trazer caneta, mostrar tudo para os irmãos que está acontecendo, tudo, e mostrar versículos assim, Deus do céu, está aqui, ó, isso aqui, irmão, já se cumpriu, aquilo ali já se cumpriu. Para o seu recado, olha só, 12 profecias proferidas pelos lábios de Cristo já se cumpriram. 12, já se cumpriram. Está cumpridinho, tá? Então o cristão que está na presença de Deus e tem o Espírito de Deus, amado, você não pode entristecer o Espírito Santo. 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O diabo quer arrancar o selo, porque o selo é para o dia da redenção. Olha para que serve o selo. Para o dia da redenção. Arrebatamento. Quem não tem um selo não vai subir. É que nem o carimbinho quando entrava em festa, né? Lembra? Que entrava em festa, aí dava o carimbinho. Oh, meu Deus do céu. E aí tinha vez que eu não banhava para ver se passava para trás do porteiro, né? Eu fazia isso, eu não banhava não, porque eu não sabia, eu começava desde a sexta, acho que o Eli também fez isso, né, William? É lá por tal de Halley, né? Aí chegava lá o carimbinho, batia um carimbinho, aí ia banhar, põe até plástico aqui, sacolinha para não pegar no outro dia para poder. Oh, mas vou te dizer, rapaz. Eita. Não, e a gente tinha uma maracutaia ainda, passava um negocinho ali por cima para deixar mais coloridinho e tal. Né? Que éramos convalidando que podia entrar ali. Naquele dia não vai ter carimbinho, não vai ter tintinha, você não vai passar lá para ficar mais colorido. O selo do Espírito Santo é o Espírito morando em nós. O selo do Espírito Santo é a santidade em nós. O selo do Espírito Santo é a intimidade em nós. O selo do Espírito Santo é a palavra em nós, igreja. Amém? Agora, querido, esse selo é tão tremendo, porque aonde está esse selo? Bom, eu recebi um fax, não, um e-mail aqui agora, porque está evoluído, o fax já está passado, e-mail. Recebi um e-mail aqui agora, um e-mail. Abre aí, Salmo 119, versículo 11. Pode falar, minha gente. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse selo está aí, ó, na tábua do nosso coração. O selo está na tábua do nosso coração, irmão. Não pode ser arrancado, não pode ser tirado. Amém, amados? Glória a Deus. Como se manter cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar, querido? Vamos terminar. E eu estou falando sério mesmo. Vamos terminar. A vontade de continuar mais, mas a gente fez um propósito aqui hoje, né? A gente não vai alongar muito, não. No horário normal hoje, não, tá? Efésios capítulo 5. Nós vemos o 11. Não foi? Paramos? Vamos no 12. Porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe. A gente tem que ter cuidado, querido, com certas coisas nas nossas bocas. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Viu aí? Cristão não é nécio, cristão é sábio, é entendido. Cristão que lê as Escrituras, ele é entendido. Nabucodonosor ficou vamos dizer assim, caído para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael, porque eles eram homens da lei. Eles conheciam as Escrituras da sua época. E a sabedoria era tão grande na vida daqueles homens que Nabucodonosor ficou de boca aberta e nomeou eles. Então a Bíblia está dizendo que nós não somos nécios, nós somos sábios. O cristão sabe entrar e sair em qualquer lugar. O cristão sabe lidar com muitas coisas. Porque não é você, é o Espírito de Deus em você. Nós não vimos aqui no início que somos o templo do Espírito Santo. Agora, querido, vem comigo aqui, deixa eu colocar algo aqui para os irmãos. Irmão, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus? Irmão, você já parou para meditar sobre isso? Nós vamos ter que aprofundar isso aqui depois, hein? Deus habitando em você, ser humano. Deus habitando em nós, pequenininho, frágil.
Quando você diz que é o templo do Espírito Santo, você está dizendo, Deus está habitando em mim. Agora vamos lá, querido, aí eu volto a dizer aquilo que eu falei para os irmãos no início. Não adianta eu dizer que Deus está habitando em mim e eu estou agindo tudo ao contrário de Deus. Se Deus habita em mim, aí nós voltamos aonde nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 9, porque o fruto do Espírito é em toda bondade, justiça e verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o versículo 8 diz, porque outrora éramos treva, mas agora somos luz, devemos andar como filhos da luz. Versículo de número 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém? Agora, querido, eu disse para os irmãos que o fruto é maior do que os dons. O fruto é maior do que os dons. Vamos lá. De todos os dons, qual que é o maior? De todos os frutos e dons, o que é maior? O amor. É o amor. Então, irmãos, olha, o amor é o maior de tudo. E se fosse falar sobre o amor aqui nessa noite, nós ia ficar aqui um bom tempo. Porque o amor não é nada que nós pensamos. O amor é uma das armas mais poderosas de todos os frutos de tudo. O amor de dons, o amor é o maior de todos, tá? Então, a evidência de estarmos cheios do Espírito Santo é o amor. Um sinal do amor. Quem podia me dar aqui um sinal do amor? Cristão falando. Um sinal do amor. Caridade. Sim, caridade é um sinal do amor. É interessante que caridade é um fruto do amor, não é amor. Caridade não é amor. Caridade é filantropia, né? Tem gente que não é cristão e faz filantropia, né? Tem muito dinheiro, vai e faz ali para desencargar consciência, né? Para também o imposto de renda cair um pouco, né? Tem muita gente que faz isso. Beleza. Mais uma evidência do amor. Perdão. Tem que amar para perdoar, né, irmão? Tem que amar. E não é perdãozinho, coisa simples, não, né? Coisa até grande. Tem gente que perdoa. Eu vi o testemunho de um pastor norte-americano, muitos anos atrás, que ele pegou um menino de rua para cuidar. E ele cuidou do menino de rua. E cresceu junto com a filha dele. Depois ele estrupou a própria filha dele e enterrou no quintal do jardim do pastor. O menino que ele cuidou. E aí depois o pastor passou tudo e tal, chorou demais. O menino foi preso nos Estados Unidos. E ele falou assim, eu perdoo ele. Perdoou o rapaz que matou a própria filha. Tem que ter muito amor. Tem que ser o Espírito Santo para perdoar. Tem ou não tem, irmãos? Seja sincero. Tem ou não tem? Tem que ser o Espírito Santo. Uma das evidências está transbordando o Espírito. Cheio do Espírito. Vamos lá. Deus nos perdoou, não foi? Mas pendurado lá e falou, Pai, perdoa eles. Mais outra evidência. Sacrifício. O amor é sacrificial. Pronto. Esses três aqui já daria para a gente ficar muito tempo. Então preste bem atenção. Não tem como eu dizer que eu tenho amor, irmão, se eu não produzo o fruto do amor. Há muita gente que fala de amor, pensa que amor dá um tapinha nas costas do irmão, cumprimentar o irmão com a paz do Senhor. O amor é sofredor. O amor tudo pode. O amor não é fingido. O amor vai além das nossas limitações. O amor, quando ele é chateado, ele sente o baque, o amor quando é chateado. Mas, depois, o amor cura, o amor liberta. Amém? Amém, amados? Queridos, nós vamos parando por aqui, porque é muito bom falar disso. Diga, como se manter? Cheio do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente, Efésios 5, como andais, não como nessa, mas como sabe, remindo o tempo por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então a gente para por aqui. Nós não vamos comentar mais esses aqui. Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que os irmãos sintam esse desejo de ser cheios. Vamos ser cheios? Amém. Vamos orar até domingo para ser cheios do Espírito. Tá bom? Você ora na sua casa, no teu trabalho. Às 3 horas eu estarei na minha casa orando, pedindo a Deus para que enche todos nós do Espírito Santo. E aí onde você estiver, leva sua mente também lá, mesmo em pé lá, fazendo alguma coisa, mas no Espírito você levou 3 horas. O pastor está orando, o irmão está orando. E vamos clamar todo mundo junto para dizer, queremos ser cheios do Espírito Santo. Vamos ver o que vai acontecer na quinta? E vamos ver o que vai acontecer no domingo? Pode ter certeza que se nós convidar o Espírito Santo, ele vem. E quando ele chega, coisas acontecem. Colocamos de pé para a glória dele. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Deus os abençoe e vos guarde de uma forma tremenda, de uma forma muito poderosa, e que a presença de Deus esteja sobre nós. Pai Todo-Poderoso, ó Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, que enviaste o seu Espírito Santo, o seu Consolador, instruidor, para estar sobre as nossas vidas. Senhor, toma teu povo na terra. Senhor, toma esta igreja. Senhor, toma cada irmão que aqui se faz presente nesta noite. Toma aqueles que não puderam vir e enche eles da sua graça. Queremos ser cheios do Espírito. Queremos transbordar no Espírito. Queremos louvar no Espírito, orar no Espírito, pregar no Espírito, viver no Espírito, andar em Espírito. Queremos ser espirituais. Quem crê, levanta a mão e diga: eu quero ser espiritual. Eu quero ser espiritual. Me ajuda, Espírito Santo. Oh, aleluia. Oh, glória. Que venha brotar na tua vida nesta noite. Olha o céu aí, meu irmão. Olha a marca, o timbre do Espírito na tua vida. O Senhor te sara agora. O Senhor te cura agora. O Senhor liberta agora. Deus está trazendo a alegria. O Espírito Santo é a alegria. O Espírito Santo é avivamento. Oh, aleluia. O Espírito Santo cura. O Espírito Santo batiza. O Espírito Santo aviva. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha, Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz novamente o que o Senhor fez naquele culto, aquele dia aqui, Senhor. Faz novamente, Senhor, em nome de Jesus. Teve um culto que eu falei, saí de cá e falei assim: Espírito Santo, o culto é do Senhor hoje. E quando eu cheguei aqui na igreja, nós estávamos, acho que em campanha, e nós começamos a orar, os irmãos foram chegando, foi orando também, e algo foi tomando a igreja, foi tomando os irmãos. Aí quando foi dando lá para 7h30, eu falei assim: vamos trazer a palavra, vamos cantar uns hinos. Quando eu fui pegar no microfone, o Espírito Santo falou assim: você não falou que o culto é meu? Larga o microfone. Eu voltei de novo, fui orar, e nós continuamos orando aqui, e Deus começou a derramar a sua graça. Amém? Porque o culto foi do Espírito Santo. Eu só levantei depois só para terminar o culto. E foi uma bênção, um culto que nós tivemos de oração aqui, que foi tremendo. Amém? Então vai ter culto aqui que vai ser extraordinário. Tem culto aqui que vai ser tremendo para a glória dele. Oh, glória! Põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Está sentindo o Espírito Santo aí? Diga boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Jesus. Boa noite, Deus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Cristo e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo do Senhor. E todos digam: está terminado, santos e santas, que Deus os abençoe poderosamente.